Olá, irmãos, bom dia. Graça e paz sejam com todos, amém? Irmãos, hoje nós iremos retomar a nossa série de pregações, a série do exílio, olhando ainda para o livro de Ezequiel, onde nós temos buscado, nesse livro, de fato, um manual de sobrevivência em tempos de cativeiro. Bem, se você tem acompanhado os noticiários, você deve estar vendo, né, a situação dos reféns de Israel, que após aproximadamente 500 dias de cativeiro, têm sido libertados. Bem, se você já acompanhou, né, ou tem acompanhado situações semelhantes a essas, situações de reféns, situações de pessoas que por algum motivo foram sequestradas, foram tiradas do seu lar, você deve concordar comigo que pessoas nessas condições costumam alimentar não apenas a expectativa e a esperança de liberdade, mas alimentam também a expectativa e a esperança de que alguma justiça seja feita. Eu creio que, quando falamos de justiça, todos nós temos uma noção muito bem enraizada de que a justiça verdadeira, quando ela é aplicada, ela é tanto um refúgio para o inocente, como também é uma ameaça para os verdadeiros culpados. A justiça verdadeira, quando é aplicada por um juiz justo e de acordo com as leis que são justas, para o inocente, ela representa um lugar de refúgio, um lugar de refrigério. Mas para os culpados ela é uma grande ameaça. Vocês concordam? Talvez você já tenha escutado alguma história baseada em termos de justiça, que no final das contas acaba mostrando uma reviravolta. Apesar do que eu disse, apesar da justiça ela ser de fato um lugar de refúgio para o inocente e uma ameaça para o justo, talvez você já tenha escutado uma história com um grande, como é que as pessoas dizem hoje, um plot twist, uma grande reviravolta no final da história. Talvez você já tenha escutado a história de alguém que recorreu à justiça, que foi diante da justiça, diante do juiz, pleitear uma causa que acreditava ser o seu direito. Mas no final das contas, irmãos, no meio do processo, essa pessoa acabou descobrindo que era culpada. Que ela, na verdade, ao invés de inocente, ela era devedora à justiça. Isso acontece muito, eu vejo, por exemplo, nas causas trabalhistas. Às vezes alguém coloca a empresa, né, o chefe, na justiça e depois descobre que, na verdade, é ela que está errada. Bem, a história que nós vamos ver hoje é mais ou menos isso. Elas nos mostram um povo que teve a coragem de se levantar e colocar Deus no banco dos réus. Nos mostra um povo que teve a ousadia de acusar Deus de ser um juiz injusto. Mas no meio do processo eles descobrem que, na verdade, eles que são os culpados. E agora? Como é que resolvemos esse problema? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. O tema da nossa mensagem hoje é um pouco estranho, irmãos. O tema é a justiça de Deus, esperança para o ímpio e alerta para o justo. Vou repetir. Justiça de Deus, esperança para o ímpio e alerta para o justo. Talvez você pergunte, pastor, não deveria ser o contrário? Não deveria ser esperança para o justo e um alerta para o ímpio? Bem, vamos ler o texto. A minha esperança é que até o final isso seja esclarecido para todos nós. Ezequiel, capítulo 18, nós iremos ver o verso 1 ao 3, depois a gente pula para o verso número 25. Leamos todos. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do Senhor, do soberano, o Senhor,
que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Verso 25. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Irmãos, esse é o nosso texto. E já tendo orado, eu quero partir então para a nossa pregação. Eu queria apresentar para vocês, em primeiro lugar, a acusação do povo contra Deus. O que a Escritura mostra para a gente é que logo que os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, eles começaram a enfrentar grandes dificuldades naquele lugar. Só que, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ao invés de se humilharem diante de Deus, o povo que estava sofrendo o juízo de Deus no cativeiro resolveu fazer outra coisa. Eles começaram a criar um ditado que se espalhou rapidamente no meio da nação, um ditado popular que acusava Deus de ser um Deus injusto. No versículo 2, mostra para a gente o que eles estavam dizendo. Eles diziam, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ou seja, nossos pais pecaram, foram eles que pecaram, e nós é que estamos sofrendo o castigo de Deus. Era esse tipo de pergunta que eles estavam levantando. Era esse tipo de ideia que eles estavam espalhando e disseminando no meio do povo. O que eles queriam dizer com isso, irmãos? O que eles queriam dizer com esse ditado? Vejam, o que eles estão dizendo aqui não é simplesmente que eles são inocentes, apesar de serem culpados. O que eles estão dizendo aqui, o que eles estão fazendo aqui, não é simplesmente transferir a culpa ao mesmo tempo que alegam que são inocentes. Eles estão fazendo algo muito mais grave do que isso. Ao mesmo tempo em que eles estão alegando inocência, ao mesmo tempo em que eles estão tentando transferir a culpa para outros, eles estão levantando a voz contra Deus e estão acusando Deus de ser injusto para com o seu povo. Afinal de contas, da perspectiva deles, ou pelo menos de acordo com o argumento que eles estão utilizando, Deus estava punindo inocentes no lugar dos verdadeiros culpados. Essa era a ideia, irmãos, que eles estavam disseminando no meio do povo, que Deus estava sendo injusto. Então, a partir, irmãos, do verso de número 3, Deus apresenta a sua defesa. Olha que estranho. Deus foi colocado no banco dos réus e ele apresenta a sua defesa para o povo. Veja comigo o versículo 3, a resposta de Deus para o povo. Assim diz o Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor,
que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. A resposta de Deus, irmãos, inicial é muito clara. É uma resposta que mostra que Deus não faz distinção, que Deus não faz acepção entre um e outro. Ele diz, tanto o pai quanto o filho me pertencem. E aí ele avança e diz, o que ocorre é que Deus, sendo um Deus justo, um Deus imparcial, um Deus reto, ele precisa sim punir aqueles que transgridem a sua lei. Não se trata de fazer um julgamento parcial de um em detrimento do outro. Se trata de aplicar a justiça. E aqueles que transgridem a lei precisam sofrer as penalidades previstas na lei. Esse é o argumento inicial que Deus apresenta para o povo. E aí, para ilustrar isso, irmãos, para mostrar que Deus é de fato um Deus justo, para mostrar que de fato ele é um Deus reto e completamente imparcial, a partir dos versículos seguintes, o profeta Ezequiel ele vai ilustrar a justiça de Deus. Ele vai apresentar a história de três homens de uma mesma família, o pai, o filho e o neto. Três homens de uma mesma família, mas de gerações diferentes, para mostrar como Deus é justo ao lidar com cada um deles. Vejamos então, em primeiro lugar, o caso de um pai justo, versículo 5 a 8. Me acompanha. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime ninguém. Antes, devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos. Antes, ele dá a sua vida, a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando o lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. O profeta Ezequiel apresenta um homem, irmãos. Ele coloca diante de nós um homem que, vejam, ele se esforça para demonstrar o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. O profeta mostra para a gente várias coisas que esse homem deixa de fazer, em sinal de que verdadeiramente ele ama a Deus. O profeta mostra várias coisas que esse homem faz, em sinal do seu amor a Deus e em sinal do seu amor ao próximo. Basicamente, tudo que ele nos mostra aqui é um homem que se esforça para cumprir os dois principais mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Um homem justo, irmãos. E a pergunta é, qual seria então a sentença de um juiz justo para um homem como esse, que se esforça e se empenha para cumprir os mandamentos? Veja a sentença desse homem no versículo 9. Ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente às minhas leis. Veja a sentença do juiz. Ele é um homem justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. A sentença de Deus para esse homem que se esforça em cumprir a palavra de Deus, que se esforça em amar o seu próximo, não poderia ser outra. Ele certamente viverá. A partir de então, o profeta apresenta um segundo caso para o povo. O caso de um homem ímpio, que por acaso é filho desse homem justo. Me acompanhe no verso 10. Suponhamos que esse homem justo tem um filho violento. Vejam só, que derrama sangue, que faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas.
Ele come nos santuários, que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Esse é o segundo homem, irmãos. Um homem completamente diferente do primeiro homem. Um homem que, pelo contrário, o texto apresenta ele como um homem assassino, um homicida, um homem adúltero, um homem que se prostra diante dos ídolos, um homem que explora os mais pobres, os mais necessitados, que explora os seus irmãos. Esse é o homem que é apresentado aqui. Vejam, apesar dele ser filho de um homem justo, ele age como um homem completamente ímpio e perverso. E aí o profeta pergunta, qual deveria ser, então, a sentença de um juiz justo para um homem como esse? Veja a sentença no versículo 13, parte B. Deus pergunta, deverá viver um homem desses? A resposta é não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza ele será morto. Ele será responsável por sua própria morte. Então vimos um homem justo que recebe uma sentença de vida. Vimos um homem ímpio que recebe uma justa sentença de condenação, apesar de ser filho de um homem justo. E aí, por fim, ele apresenta o terceiro e último caso, irmãos. O neto do primeiro homem. O filho de um homem ímpio e perverso, que apesar do mau exemplo do seu pai, pratica o que é justo e reto diante de Deus. A semelhança do primeiro homem, esse homem se esforça para obedecer aos mandamentos de Deus. Ele se esforça para demonstrar amor ao seu próximo. Praticamente as mesmas coisas que foram citadas ao primeiro homem são repetidas aqui. E então, mais uma vez a Escritura pergunta, qual deveria ser a sentença de Deus para um homem como esse? E lá no versículo 17, temos a resposta. Me acompanhe. O texto diz, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente ele viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seus compatriotas e fez com que era errado no meio do seu povo. Pronto. O profeta apresentou, então, 3 situações hipotéticas para fazer o povo entender, irmãos, qual era a verdadeira posição deles. Será que eles eram, de fato, o primeiro caso, um homem justo, que teve um filho ímpio? Ou será que eles eram o filho ímpio, que viveu e se afastou dos caminhos do Senhor, que praticou todo tipo de maldade e perversidão, apesar de ter tido bons exemplos? O que o texto nos mostra aqui, irmãos, é que, em primeiro lugar, esse homem justo, que é poupado no final, ele não foi poupado por causa da justiça do seu avô. Preste bem atenção nisso. O terceiro homem, que é poupado, ele não é poupado por causa da justiça dos seus antepassados. Não é poupado por causa da justiça do seu avô ou de qualquer outra pessoa. Ele é poupado de acordo com a sua própria justiça. Mas o texto também mostra que esse homem também não é condenado por causa das más obras do seu pai. Ele também não sofre uma condenação, apesar do seu pai ter trilhado um caminho de rebelião contra Deus. Pelo contrário, tudo isso que eu acabei de dizer é resumido no capítulo 20. Aquele que pecar é que morrerá. Ele diz ainda, a justiça do justo lhe será creditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. É assim que Deus decide agir com o seu povo. A justiça do justo lhe será creditada, a impiedade, os pecados do ímpio lhe serão cobrados. Eu queria, antes de avançar, irmãos, pensar um pouco sobre isso com você. A primeira coisa que esse texto deve nos ensinar é que a justiça de um homem bom
por melhor que ele seja, não pode salvar um homem ímpio. Entende isso? A justiça de um homem bom não tem o poder, não tem a capacidade de inocentar um homem que realmente é culpado. O culpado, a ele vai ser cobrada a justiça. Ao justo vai ser acreditada a justiça. Cada um vai receber aquilo que fez. Um homem bom não pode inocentar um homem ímpio. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 14, volte algumas páginas. Ezequiel 14, verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, preste atenção. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e seus animais. Agora vejam, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, mesmo que esses 3 homens estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Esse é o verso 14. Essa mesma notícia, irmãos, ela é repetida nos versos 16, 18 e, finalmente, no versículo 20. Olha o que diz. Juro, pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Aqui nesse capítulo, irmãos, Deus apresenta 3 homens que são conhecidos na história de Israel como 3 grandes exemplos para o povo. Noé, Daniel e Jó. Só que, apesar da justiça desses homens, apesar de alguma injustiça que era encontrada nesses homens, no máximo, a justiça deles poderia livrar a eles mesmos. Não poderia livrar seus filhos, não poderia livrar suas famílias, e muito menos poderia livrar uma cidade. Porque vejam, irmãos, a Escritura está nos mostrando o seguinte, que ninguém deve se apoiar na justiça de outros homens. Este é o cerne da questão aqui. Ainda que outros homens sejam homens de Deus, ainda que você tenha exemplos em sua família, a justiça dos seus pais não podem te livrar. A justiça dos seus pastores, a justiça dos seus irmãos, a justiça da sua igreja, a justiça de bons homens e boas mulheres que você pode ter como referência, a justiça deles não pode te livrar diante de Deus. Se houver alguma justiça de fato neles, no máximo, irmãos, poderiam livrar a si mesmos. Mas não seriam capazes de livrar você e muito menos livrar uma cidade. Ah, pastor, mas o meu pai me criou nos caminhos do Senhor desde criança. Eu cresci na igreja. Eu fui batizado. Eu aprendi as doutrinas. Eu sou membro de uma igreja reformada. Ok, tudo bem. Mas o que isso diz a respeito da sua vida? Você precisa considerar isso. Eu sei que parece meio óbvio, mas a verdade é que muitas vezes a gente deposita a nossa segurança nessas coisas, na nossa tradição, no tempo de membresia, na confissão que um dia fizemos, lá atrás, talvez ainda quando éramos crianças. Mas pare para pensar em um momento, como tem sido a sua vida hoje. Porque é isso que importa, irmãos. Como você tem vivido diante de Deus? A questão aqui não é o exemplo do seu pai, da sua mãe. A questão não é se sua mãe é uma mulher de oração. A questão não é se seu pai é membro fundador de alguma igreja, um missionário, qualquer outra coisa. A questão é você. Você tem vivido uma vida reta diante de Deus?
Você tem se esforçado para obedecer à lei de Deus, que se resume nessas duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo? Você tem se empenhado nessas coisas? Entenda, de uma vez por todas, você não pode se apoiar na fé dos outros. Você não pode se apoiar no fato de que você é membro de uma igreja saudável, membro de uma igreja reformada, batizado em uma igreja batista. Isso não é suficiente, irmãos. Você precisa viver de acordo com essa confissão. Você precisa ter uma vida reta diante de Deus. A segunda coisa que esse texto nos ensina até aqui é que cada um de nós, cada um, é responsável pelos seus próprios atos. Veja mais uma vez o verso 20. Aquele que pecar é que morrerá. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu vejo aqui tanto uma exortação para que a gente avalie a nossa posição diante de Deus, mas vejo também aqui, irmãos, palavras de encorajamento. Como assim? Eu vejo palavras de encorajamento porque, a partir desse texto, irmãos, eu entendo que a gente não precisa viver refém do nosso passado. Talvez você olhe para a sua história, talvez você olhe para a história da sua família e você constate a triste realidade de que o seu passado, ou de que a história dos seus antepassados foi vivida longe dos caminhos do Senhor. Mas baseado nesse texto, e baseado no fato de que Deus nos julga, cada um de nós, de acordo com as nossas obras, eu tenho a esperança de que não serei julgado de acordo com os erros que os meus pais cometeram, que a minha família cometeu. E isso, irmãos, é uma motivação, é um encorajamento para que você se liberte, se solte, não fique refém de pensamentos intrusivos que dizem que você não é digno de ser um filho de Deus por causa da história passada, por causa daquilo que você praticou no passado, ou por causa daquilo de que outras pessoas em sua família fizeram. Você não precisa ser um refém dos pecados cometidos no passado. Veja a promessa que a Escritura traz para a gente, irmãos. Em Romanos 5, versículo 20, nós somos lembrados de que sim, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 8, versículo 1, a Escritura nos diz que sim, irmãos, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se você se arrependeu dos seus pecados, é isso que importa. Já não há mais condenação para a sua vida. E não importa os erros do passado. Se foram muitos os pecados, vejam o que diz a Escritura. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nenhum de nós, nenhum homem, nenhuma mulher que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, que confessa a sua culpa, ninguém, irmãos, precisa ter o receio de se aproximar desse Deus. Porque a promessa da Escritura é essa, de Deus agirá com misericórdia. Existe, irmãos, misericórdia para você. Existe misericórdia e graça disponível no trono de Deus, até mesmo para o pior dos pecadores. E eu queria mostrar isso para você. Em terceiro lugar, a misericórdia de Deus para com pecadores arrependidos. Veja o versículo 21. Me acompanhe. Se um ímpio, é isso que diz a palavra do Senhor, mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu
Se um ímpio obedecer todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, qual é a palavra de Deus para ele, irmãos? Com certeza viverá, não morrerá. Olha o que diz no verso 22, que Deus não terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Então, por que às vezes, irmãos, nós ficamos alimentando a culpa? Porque às vezes permitimos que Satanás continue nos dizendo que não podemos nos aproximar de Deus, que os nossos pecados são muito grandes. Porque permitimos que acusações como essas inflamem as nossas mentes, cresçam no nosso coração, como se a graça de Deus não fosse grande o suficiente, como se a misericórdia de Deus não pudesse te alcançar. Não aceite palavras desse tipo. Não é isso o que a Escritura nos ensina. Se o ímpio, irmãos, se arrepende, Deus usa de misericórdia e graça para com eles. Todos os seus pecados, uma vez que você olhou para Cristo, todos os seus pecados foram esquecidos. Deus não se lembra mais deles. O que ele olha agora, o que ele vê agora, é um ex-ímpio. É alguém que, apesar de ter vivido uma vida de impiedade, agora é justo diante de Deus. Existe, irmãos, nesse texto, Ezequiel 18, uma mensagem de esperança para os ímpios. Esperança para até mesmo o pior dos pecadores. Que diz que se o ímpio se converter e abandonar o seu caminho, ele encontrará graça, ele encontrará misericórdia. Talvez você tenha entrado aqui hoje e diante de tudo o que você ouviu, diante de tudo o que você cantou, você olha para a sua própria vida e constata que até o presente momento ainda não tem vivido de acordo com a palavra de Deus. Você olha, examina a sua vida e constata a realidade de que não tem se esforçado para obedecer a palavra de Deus, que ainda não ama Deus como deveria, nem ama o seu próximo como deveria. E sim, se você continuar trilhando esse caminho, o que existe para você é uma justa sentença de condenação. Mas a Escritura mostra que, se você se arrepender dos seus pecados, existe promessa de graça para você. Existe promessa de misericórdia para você. Creia nisso. Mas, em segundo lugar, a Escritura nos coloca, irmãos, diante de uma grande advertência. Da mesma forma que existe graça e misericórdia para o ímpio que se arrepende dos seus pecados, Ezequiel 18 nos mostra que nós, que nos consideramos justos, precisamos ter esse alerta diante de nós. O alerta de que precisamos perseverar na fé. É isso o que a Escritura mostra. Sim, o ímpio que se arrepende encontra graça e misericórdia, mas o justo que se desvia encontra juízo. É isso o que a Escritura nos coloca. Que a Escritura coloca diante de todos nós. Existe uma mensagem de advertência. Uma mensagem que precisa fazer você parar e pensar. Você, que fez uma confissão de fé, que se batizou, que frequenta os cultos, você precisa considerar se de fato tem sido um homem, uma mulher justa, que se esforça para obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, para o justo que se desvia, irmãos, é uma sentença muito dura. Vejam o que ele diz. Ezequiel, capítulo 18.
versículo 26. Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Essa, irmãos, é a palavra de Deus. Essa é a advertência. Se você não leu ainda o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, leia. Porque essa carta ela foi escrita para o povo de Deus. E a grande advertência, e na minha opinião, um dos textos mais duros e mais difíceis que encontramos nas Escrituras, está justamente ali, na carta aos Hebreus, que nos alerta a não voltar atrás, que nos alerta a não abandonar o caminho da fé em Cristo Jesus, que nos alerta a perseverar, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nos alerta a perseverar buscando um caminho de santidade diante de Deus. Do contrário, irmãos, o que nos espera é o mesmo destino do povo no deserto, que apesar de terem sido libertos de uma escravidão, se rebelaram contra Deus e não entraram na terra. Então essa mensagem precisa abrir os nossos olhos. Se de fato somos filhos de Deus, vivamos como filhos de Deus. Se de fato fomos declarados justos por Deus, vivamos como homens e mulheres justificados por Deus. Não mais como os ímpios. Em vários momentos na Escritura nós encontramos essa advertência. Não mais como vivíamos antes. Efésios 2 mostra isso. Antigamente, anteriormente, nós vivíamos segundo eles. Andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, obedecendo e seguindo a vontade do príncipe deste mundo. Mas agora, irmãos, uma vez que fomos alcançados por essa graça, uma vez que fomos alcançados por essa obra, eu e você somos exortados a viver uma nova vida. Eu queria ler com você o verso, a partir do verso 30, caminhando para o final. Aqui, irmãos, está o grande convite de Deus para você na manhã de hoje. Um convite ao arrependimento. Um convite que diz: arrependam-se. Busquem um novo coração e um espírito novo. Olha o que diz. Portanto, essa é a conclusão do nosso texto, irmãos. Portanto, ó nação de Israel, ó povo de Deus, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do Senhor, o soberano. Então temos as recomendações. Em primeiro lugar, arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. E vejam, irmãos, busquem um coração novo. Busquem um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Por que deveriam morrer, ó povo de Deus? Não me agrada, diz o Senhor, a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. O que a Escritura mostra, irmãos, é que existe esperança para o ímpio, mas também existe esperança para o cristão que está desviado. Existe esperança para o ímpio, mas existe esperança também para você, que apesar de estar frequentando os cultos, está com o coração longe de Deus, vivendo longe dos caminhos do Senhor. A recomendação da Escritura para você é: arrependa-se dos seus maus caminhos. Abandone os seus maus caminhos e volte-se para Deus. Não despreze, irmão, esse conselho. Arrependa-se. Antes, como ele diz, que venha o dia da queda. Pregamos aqui, falamos sobre Salomão. Um homem, irmãos, considerado sábio.
Mas a gente disse isso várias vezes. A gente sempre olha para o dia da queda de Salomão. Mas nos esquecemos de que a queda foi um processo. Casou-se com mulheres ímpias. De repente já estava se dobrando. De repente não. Chegou um momento, então, que ele estava se dobrando diante de outros ídolos, praticando coisas imorais, que Deus reprova. Não continue trilhando em caminhos escorregadios. Tire as pedras do seu caminho, a fim de que você não tropece e caia. E lembre-se disso, algumas quedas são quedas para a morte. Então não espere para ver. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, o seu teu Deus, não endureça o seu coração. Arrependa-se, volte-se para Ele. Mas isso não é tudo que você precisa. O texto também nos diz: busquem um coração novo, um espírito novo. E é aqui, irmãos, que a coisa fica difícil. Como é que homens como nós podem buscar um coração novo e um espírito novo? O que a Escritura coloca aqui, irmãos, para que você entenda, é algo impossível aos homens. É algo que você não consegue fazer por conta própria. Tamanha é a gravidade do seu pecado. Tamanho é o problema do pecado na vida do homem, que a Escritura se resume a dizer que a única solução para homens e mulheres pecadores é nascer de novo. É ser uma criatura completamente nova. Ou, como diz o texto, é ter um coração completamente mudado e transformado. É ter um coração novo, é ter um espírito novo, uma motivação nova, uma inclinação completamente diferente. Só que como é que a gente faz isso, irmãos? Como que um homem que está longe dos caminhos do Senhor, como que homens e mulheres tão acostumados a fazer o mal, podem do dia para a noite decidir fazer o bem? Não podem, não conseguem, não tem poder para isso, não tem força para isso. O profeta Jeremias pergunta isso. Pode um leopardo, ele usa essa figura, pode um leopardo tirar as suas manchas e ser uma pantera, vamos dizer assim, completamente lisa e preta? Não pode, irmãos. É a sua natureza. Da mesma forma, ele pergunta: pode você, que está acostumado a fazer o mal, praticar o bem? E a resposta é a mesma: não, não pode. O que homens e mulheres precisam, irmãos, aquilo que você precisa para ser verdadeiramente justo e reto diante de Deus, é um milagre que somente Deus pode realizar. Por isso, quando Jesus veio a esse mundo conversando com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo. Como? É necessário nascer da vontade de Deus, é necessário nascer do alto, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da vontade de Deus. Do contrário, irmãos, você não conseguirá. As suas inclinações ainda te farão escravos do pecado. Mas a Escritura nos exorta, ela nos diz: busquem um coração novo e um espírito novo. E a promessa de Deus é que aqueles que vão até Ele encontram. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, se você olha para a sua vida e você reconhece que sim, precisa ainda de uma grande e profunda transformação,
que você é incapaz de fazer, lembre-se disso. Não desista. Busque e vocês encontrarão. Coloque-se no caminho da palavra de Deus. Coloque-se no caminho do milagre de Deus. Frequente os cultos, ouça a palavra, medite, ore e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Lava-me e serei purificado, Senhor. Irmãos, eu creio que pela fé, o nosso Deus, que é sim um juiz justo, mas também é um Deus de graça e misericórdia, ouvirá as nossas orações. E sim, todos nós seremos alvos como a neve. Então coloque-se diante da palavra de Deus. Clame a Deus: Senhor, dá-me esse novo coração. Faça de mim um homem reto, uma mulher reta, que ama o Senhor, que ama a sua palavra, que deseja obedecer ao Senhor e amar o meu irmão. Clame por isso, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O capítulo 18 é um convite de Deus ao arrependimento. É um convite de Deus a uma profunda e verdadeira mudança de vida. E isso é possível por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por causa dele que eu posso me colocar diante de vocês hoje e dizer que essa mudança é possível, até mesmo para o pior dos pecadores. A gente lê um texto que diz que a justiça de um homem justo não pode livrar um homem ímpio. No máximo, ele poderia livrar a si mesmo. Mas a Escritura, irmãos, apresenta para a gente uma maravilhosa notícia. Nos fala desse Jesus, que não é apenas um homem, mas ele era plenamente homem e é plenamente Deus. Nos apresenta uma justiça que ele, enquanto viveu nessa terra, cumpriu de maneira perfeita diante de Deus. Durante seu ministério terreno, a Escritura mostra isso, que Jesus foi reto e perfeito diante de Deus, sendo ele plenamente homem como todos nós. A sua justiça foi reconhecida por Deus, de tal forma que mesmo depois de morto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas isso não é tudo. A Escritura também mostra que esse Cristo, que esse Jesus, ao mesmo tempo que era plenamente homem, é plenamente Deus. E por causa disso, irmãos, a justiça dele não só é apenas capaz de salvar a si mesmo, não só é capaz de salvar uma cidade, mas é capaz de salvar o mundo. Foi por isso que Deus o enviou, foi por isso que ele veio ao mundo, para que pecadores tenham vida e vida em abundância, para que homens ímpios, culpados, fossem declarados justos diante de Deus. Porque ele foi justo. Aqueles que olham para ele com fé são declarados também justos diante de Deus. Porque sim, irmãos, por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, pecadores podem ser considerados justos por um juiz justo. Por quê? Porque o justo morreu no lugar dos injustos. Porque ele morreu no meu lugar. Porque ele morreu no seu lugar. Porque a sentença justa de Deus, que era para mim, foi colocada sobre ele. Diante de Deus, agora o juiz do universo, ele bate o martelo e diz: justo. E da mesma forma ele ora para você, e por causa da justiça de Cristo, ele diz: justo. Porque o juiz justo, irmãos, não pode punir o pecado duas vezes. Ele já puniu os nossos pecados
em Jesus Cristo. E agora todos os que creem são justificados. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o texto que nós lemos hoje. Existe esperança para o ímpio. Existe esperança para os pecadores. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos de um coração novo e de um espírito novo. E como está escrito lá em Romanos 7, graças a Deus por Cristo Jesus. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados.